Último parágrafo aqui. Então, o que ele fala aqui? Ó? Os recursos que ficarem sem despesas correspondentes. Está falando de receita. Ó, como é que ele pode ficar sem despesas? Ó, o presidente da República vetou uma emenda. Ó, vetou. Pode vetar? Sim. Se ele vetou uma despesa, não vai sobrar um recurso? Ok. Tá? Ó, ou lá no plenário rejeitou uma emenda, tá, do projeto de lei. Então, ficarem sem despesas, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares. Tá? Créditos especiais e créditos suplementares. Nós temos quantos tipos de créditos, gente? 3. Tá? O especial e o suplementar, há necessidade de indicação prévia do recurso. Gente, se houve vetou uma emenda, não sobrou recurso, então esse recurso pode ser utilizado para um crédito adicional. E o crédito extraordinário, só para explicar melhor a questão do... Teve um colega aqui que trouxe negócio de déficits, entendeu? Tal, aí, essas coisas aí. O crédito extraordinário não necessita a indicação de recursos. E grande parte, tá, de que nós tivemos aí foi constituído o crédito extraordinário, que era a necessidade aí, e foi medida provisória. Tá? Ele perguntou, professor, e depois, imprime o dinheiro? Depois a administração pública aí pode emprestar dinheiro. Tá? No caso aqui do Brasil, do Covid, imprimir o dinheiro, a Casa da Moeda. Tá? Aí teve o quê? Hoje a inflação que nós estamos vivendo, o que é? É excesso de dinheiro, né? Aí você coloca assim, gente, o fiscal tem que ter uma noção de economia, né? Por que a administração pública está todo mundo com dinheiro, com o bolso cheio? É o imposto inflacionário. Tá? Então você comprava uma picanha que custava R$40, passou a custar 120. Certo? E o imposto aumentou de acordo com a proporção do produto? Sim, porque é um percentual. Então, nos períodos inflacionários, a administração pública é que mais arrecada. Tá? O não envio do projeto, já falei, é vedada a edição de medidas provisórias. Professor, eu posso editar uma medida provisória para o PPA? Não pode. LDO, orçamento, créditos adicionais? Não. Somente os créditos extraordinários. Tá? Então, os créditos extraordinários é a única possibilidade de edição de medida provisória nas leis orçamentárias. Pronto. Terminamos aqui tudo que tem a saber de lei, tá? Tudo que tem que ser de lei, tudo que tem que saber de lei sobre as leis orçamentárias. Agora a gente entra no assunto super novo, gente, que é o orçamento impositivo. A gente já deu os insights, porque eu gosto de bater a sequência da lei, né, da Constituição, e a gente vai ver aqui um panorama para vocês, geral, né? Temos o orçamento autorizativo no Brasil, em regra, né? Tanto o autorizativo ou o impositivo tem que ter aprovação do Poder Legislativo, tá? Beleza, os dois, né? No orçamento autorizativo não precisa ser executado pelo Executivo integralmente, que é o nosso caso. No orçamento impositivo, ele deve ser executado salvo impedimentos de ordem técnica, né? Um exemplo de orçamento impositivo é o orçamento americano. Mas lá eles já têm um nível de planejamento muito superior ao nosso. Tá? Então, qual é o plano? Você pode assistir televisão, qual que é o plano, né? Então eles perguntam, então todos eles têm questão de planejamento muito mais. E no Brasil hoje ele quer uma situação híbrida, né? Tá? Então, só para finalizar, né? A LOA, tá? Hoje nós temos uma parte que ela é impositiva, tá? Uma parte que é impositiva, e outra parte, e ela é autorizativa. Ela é autorizativa 100%. Tá? Ela é 100% autorizativa. Dentro dessa parte autorizativa, nós temos uma parte que ela é impositiva. Aí o aluno tem que saber qual é a parte impositiva. Primeiro, emendas parlamentares individuais. Qual que é o valor? 1,2% da receita corrente líquida. E a nova emenda de bancada. 1% da receita corrente líquida.
E nós temos ainda aquela parte do artigo 65, parágrafo 10, que é o dever de executar as programações orçamentárias. Tá? Esse dever de executar as programações orçamentárias, a gente viu, já não vou explicar de novo, né? Vimos essa parte aqui, que ele está envolvida basicamente neste item, assim, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Na prova, ele vai mudar esse nome aqui, ó, primárias discricionárias, mas ela vai ter que obedecer essa pergunta de prova. Essas despesas primárias discricionárias, ela pode sofrer limitações pela LDO? Pode. Pode sofrer limitações da LDO. Tá aí, né? Ok. Ele também atinge somente o orçamento fiscal da Seguridade. Tá? Emendas individuais. Agora a gente começa a discutir aqui as emendas individuais. Eu vou ter que apagar uma parte do quadro aqui para entender para vocês, né? As emendas individuais, tá? Tudo tem uma história no Brasil, né? Olha aí, ó. Ela nasceu pela emenda constitucional 86 de 2015. Tá? Tá aí. Tá? Então estipulou emendas individuais. Ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2 inteiro e 0,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Gente, olha só, é do projeto. Então ela é, olha só, gente, né? Ó, 1,2% da receita corrente líquida do projeto de lei. O que significa isso? Quando o presidente encaminha o projeto de lei, ele já deixa a margem para o cara colocar suas emendas. Ele não precisa ficar cancelando. Ele já tem aquela verba garantida. Professor, mas ele pode ficar cancelando? Pode, mas isso não está garantido de execução. Tá? Agora, olha só. Sendo que a metade desse percentual será destinada às ações de serviço de saúde. Parou. Desse 1,5%, ó, isso aqui é emenda individual. Então, 0,6% vai para a saúde. Tá? E 0,6% destinação livre. Bacana, né? Bem feito, né? Ok? Então, tem essa regra aí. Tá? Vamos lá, é muitos detalhes. Não, 1% da bancada, segura aí que a gente vai estar na sequência aqui. Tá? Vamos falar tudo de emendas parlamentares aqui. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previsto na emenda individual, inclusive custeio, poderá ser computado para os fins do cumprimento do parágrafo 2º do artigo... o que eu fiz aqui? Do artigo 198, vedada a destinação para o pagamento de pessoal ou encargos sociais. Tá? Então é o seguinte, agora ele vai o quê? Ele vai delimitar esse gasto com a saúde aqui. Então esse gasto da saúde, ele pode gastar com custeio. Tá? Exceto pagamento, ó, vedada a destinação para o pagamento de pessoal. Tá? Exceto pagamento de pessoal. Energia, água, telefone, insumos, caneta, papel, lápis de cor, detergente, material de limpeza. Tudo isso é custeio. Ajuda? Ajuda, né? Ok? Aí ele fala o seguinte. Você está entendendo? Ó, 0,6, custeio, só não pode, tá? Pagamento, né?
Ele fala assim, gente, inclusive custeio. Por quê? Porque normalmente, gente, as verbas, as emendas é para o quê? Investimentos. Construção de algo novo. Aquisição de viatura, de ambulância, de construção de hospitais, compra de equipamentos, tomógrafo, raio-x e assim por diante. Então, o constituinte, o legislador aqui, fez questão de falar que, inclusive, custeio do hospital, pagamento, né? Pagamento de contratos, essas coisas. O que ele fala? O seguinte, gente, ó. Esse 0,6%, ele fala, será computada para os fins de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198. Gente, o artigo 198, ele é lá da Seguridade Social. A Seguridade Social é composta por 3, Previdência, Assistência e Saúde. Ele fala aqui, saúde, ó, inciso 1. Ó, emenda 86, ele fez a casadinha, ó. No caso da União, ó, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Para o nível de FGV, de CESP, ele vai falar o seguinte, o que ele vai perguntar para vocês? Ele vai perguntar se esse 0,6% já vai entrar na contabilidade do cumprimento dos 15% da saúde. Entra ou não entra? Tá bom. Agora você vai entender. Aquele dispositivo fala o seguinte, União, você vai ter que gastar 15% da receita com saúde. Beleza? 15% do gasto com receita para a saúde. Beleza. Até aí tá claro? A emenda individual, ele não tem que gastar metade com saúde? Então esse valorzinho aqui já entra na contabilidade para o cumprimento dos 15%. Entendeu? Não vai para a saúde? Sim. Entendeu agora? Então, essa emenda já ajuda na prestação de contas. O que acontece com o presidente da República se ele não gasta os 15% da saúde? Contas reprovadas. Contas reprovadas, ele fica inelegível. Contas reprovadas, ele vai responder crime de responsabilidade. Entendeu agora, gente? Tá? Então, pergunta, ó, questão de concurso de vocês, não é decoreba, é o entendimento. O 0,6% entra no cálculo dos 15% de obrigação do cumprimento dos kits da saúde. Tá? Ok. Parágrafo 11. Ó, é obrigatória a execução orçamentária. O que acontece? Esse parágrafo 11 aqui, que é o 10, ele criou 1,5%, 1,2, ok? O parágrafo 10, ele falou o seguinte, entra para o cálculo, você pode gastar em qualquer coisa, exceto o pessoal. Certo? O que ele colocou aqui? Esse 11 aqui, que é o orçamento impositivo das emendas individuais. Esse aqui que é o orçamento impositivo. É obrigatória a execução orçamentária financeira da programação que se refere ao parágrafo 9º, né? Do artigo, que é 1.2. No montante correspondente a 1.2 da receita corrente líquida realizada do exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar que não foi ditada ainda. Então, o que acontece? Isso aqui é na proposta, na PELOA. Por que eu coloquei o P grande? Porque é o PELOA. Então, o orçamento impositivo, ele vai ser 1,2% da receita corrente líquida da LOA anterior. É diferente do valor do projeto da emenda que ele está encaminhando aqui? Aí, ó, esse aqui é o PELOA, esse aqui é um projeto. Ou seja, não é 100% que vai ser impositivo do PELOA. É muito próximo, né? Não vai ter muita variação, né? Então vai ser 1,2 da onde, olha aqui, da receita, ó, realizada. Receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a sua execução da programação prevista.
questão de prova. Minha cabeça aqui funcionando. Eu mando pro cara, coloco certinho aqui, né? Eu coloco assim, ó, corrente líquida do projeto de LOA. Não, é do quê? Do orçamento que foi executado o ano anterior. Detalhes. Agora vem, tá, a emenda de bancada. Tá? Agora a emenda de bancada. Então, o 11 é o orçamento impositivo da emenda o quê? Individual. Agora, o 12 é a emenda de bancada. Tá? Então, a emenda de bancada, primeiro, a emenda de bancada é 1%. Pronto. Agora, o que é emenda de bancada? Mato Grosso, 8 deputados e 3 senadores. Então, vai ter que ter o consenso dos 11. Então, os 11 vão se reunir, a bancada, e da verba deles, eles vão o quê? Destinar uma ação, um recurso. Tá? Uma ação, um recurso. Tá? Gente, esse assunto aqui essa aqui é só a introdução. Tá? Que tem coisas aqui muito novas, aqui muito interessantes, cara. A garantia de execução que trata. Quando fala garantia de execução, eu estou falando o quê? De orçamento impositivo. Que trata o inciso 11, que é 1.2, né? Lá do individual. Ó, as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou DF no montante de 1% da receita corrente líquida realizada também no exercício anterior. Então a emenda de bancada não tem essa história de metade vai para a saúde, metade vai para a educação. Então a emenda de bancada ela vai escolher, a bancada vai escolher. Normalmente são coisas muito grandes, né? Tá? Por exemplo, eu sei que uma emenda de bancada muito significativa que foi, gente, tá? Eu falo para vocês, foi aqui o novo pronto-socorro. Então o novo pronto-socorro, 80% do novo pronto-socorro foi realizado por emenda de bancada, que tem muito mais força, né? Então, a emenda de bancada. Tá? As programações orçamentárias da emenda individual e de parlamentar não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Claro, né? Então, se tiver impedimento de ordem técnica, ela não vai ser obrigatória. Certinho? Tá? Ok. Para fins de cumprimento do disposto, okay, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da LDO, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução do respectivo. Esse parágrafo 14 aqui é um parágrafo preventivo. Então, o Constituinte falou, os órgãos de controle, né? Quem são os órgãos de controle? Né? Tribunal de Contas e o controle interno. Então, olha, nós queremos que realmente essa emenda seja realizada. Então, eles vão tomar providências para que isso aconteça. Tá? Dispositivo importantíssimo, gente. Tá? Olha só. Essa emenda, tanto individual quanto de bancada, vem aqui, independerá da adimplência do ente federativo. A União tem um sistema chamado CALC. Tá? O CALC, ele é o quê? É o Serasa dos entes públicos. Tá? Como é que funciona, gente? Vocês vão começar a entender isso aqui. Tá? Vão começar a entender esse cara aqui. A emenda. A emenda. Ó, uma emenda. Vou colocar aqui, procedimento normal. Tá? A emenda, você vai ter que ter o quê? Um projeto. Não é isso? Um projeto e um município. Ok? Só que o que acontece? Esse município não é assim o soco. Vai ter que assinar um convênio. Ou convênio de termo de parceria, algum instrumento com a União. Ok? Algum instrumento com a União.
A emenda, não é isso? Aí a União, ó, faz aqui, aí o recurso, via convênio, vai para o município. Se o município estiver inadimplente com a União, normal, o que acontece? Ele não recebe esse recurso. Entenderam esse procedimento normal aqui, gente? A emenda do parlamentar no orçamento da União, o município faz um convênio, tá, para atender qualquer projeto. Se o município estiver inadimplente, ele não recebe. Agora, essa regra da inadimplência não abrange quem? As emendas individuais e as emendas de bancada. Pronto. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai falar aqui. Olha só. Não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, do que trata o artigo 69. Gente, o artigo 69 ele fala das despesas que foi lá para a LRF. O município ele pode gastar até 60% da sua receita corrente líquida com pessoal, ok? Estados, 60%. Ok? União, 50%. Então, União, 50%, Estado, 60% e município. Você pega o município, gente, de Santo Antônio do Leverger. Beleza? A bancada resolve fazer um único investimento naquele ano e lá em Santo Antônio. Gente, vai ser maior do que a receita do ano todo, não vai? Não vai ser? Vai ser maior. Então, o que acontece? É receita, gente, para o município? É receita. Vai entrar no cofre? É receita. Então, o que ele falou aqui? Essa receita, esse recurso de receita, de emenda de bancada, essas emendas, eles não vão compor o cálculo da receita corrente líquida para fins de despesa com pessoal. Por quê? Senão vai aumentar o limite. E o outro ano não vai receber a emenda. Então, sabiamente, ele falou, esse recurso não será computado para o cálculo da receita. Esse procedimento, a pergunta foi, esse procedimento normal também ocorre invertendo aqui Estado e município? Exatamente. Tá? O município tem que estar adimplente também. Tá? Aí o Estado tem seu controle da sua, né? Aí o município, ó, Estado e município. O Estado e município. Então ele tem que estar, tem também o mecanismo aqui. Por exemplo, vamos aqui. Vamos supor que esse projeto é da educação. Tá? Então o projeto da educação, o município já tem vários convênios ativos com a União. Então não precisa assinar um novo convênio. Ele já vai utilizar um convênio já existente. Fica mais rápido. Certo? Fica mais rápido. Um convênio, já tem um convênio já assinado, só não tem a verba. Vem a emenda, ele já faz essa verba aí, tá? Ok, né? Restos a pagar provenientes das programações previstas. Vamos explicar para vocês restos a pagar, tá? Restos a pagar. Na verdade, eu não vou explicar para vocês a totalidade do resto a pagar, porque tem uma aula só disso. Que é a aula de sexta-feira. Sexta-feira a gente vai estudar restos a pagar, créditos adicionais, suprimento de fundos, tá? Todos esses dispositivos que é mais operacional lá da 4.320. Então nós temos aqui o orçamento, não é isso? Ok? Até dia 31/12. Beleza? Estágios da despesa, quais são? Empenho, tá? Liquidação e o pagamento. Cara, ó, a despesa ela foi empenhada aqui, ó, no dia 20/12. Não vai dar tempo para liquidar, não é isso? O que acontece? Ela vai ser, não, nada de se tornar RP. Ela vai ser o quê? Inscrita em restos a pagar para ser paga até o dia 31/12 do próximo ano. Entenderam o resto a pagar? Então, o resto a pagar, gente, é uma ferramenta utilizada para quê? Para garantir a execução do orçamento anterior. Tá?
A pergunta foi, para inscrever em resta a pagar, tem que ser empenhado? Tem pelo menos empenhado. Por exemplo, pode ocorrer o seguinte, que ele foi empenhado em junho, ele foi liquidado no dia 20, mas não foi pago. Então ele vai ser o quê? Resta a pagar, processados. Tá? Tá? Aí você inscreve ele em resta a pagar no saldo que existe no dia 31. Gente, o que acontece com crédito orçamentário? Gente, a despesa, ela não é fixada. Ela é autorizada? Sim. Vai gastar até que dia? Dia 31. Não gastou, não executou o orçamento. Via de regra, o que acontece com isso aqui? Volta para a fonte de 100. Acabou o orçamento. Tá? Então, orçamento... Então, por isso que tem muitas correrias de final de ano, né? Tinha. Agora não tem tanto, porque agora a gente tem a programação financeira que funciona. Tá? Até pouco tempo atrás, a programação financeira não funcionava. E como não tinha programação financeira, então vinha sempre o volume de recursos no final do ano. Agora, como tem uma programação financeira eficiente, isso tanto da União, tanto do Estado quanto do município, então ele vai o quê? Dividindo aqui os orçamentos do ano para não ter aquele acúmulo no final do ano. Então vamos lá, o resto a pagar, tá? Poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira, poderão ser até 0,6% da receita corrente realizada no exercício anterior. Para as programações de emendas individuais, até o limite. Vamos ler de novo aqui, né? Os restos a pagar, proveniente das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11, individual, 12, bancada, poderão ser considerados para fins de cumprimento de execução financeira até 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações de emendas individuais. E até o limite de 0,5% para a de iniciativa de bancada de parlamentares, né? Então, o que está acontecendo aqui? Ele já autorizou na Constituição. Agora, esse assunto aqui, para mim, papo reto, não deveria ser assunto de Constituição. Isso aqui deveria ser assunto de lei, né? Lei ordinária, não de lei complementar. Então, o que está falando aqui? As emendas, elas poderão ser inscritas aqui, 0,5 e 0,6. Metade de uma e metade de outra. Então já está autorizando aí, tá? Então você tem que gastar pelo menos metade das emendas durante o exercício e você tem essa garantia de inscrever. Tá? Estão sujeitas ao contingenciamento essas emendas? Essa é a pergunta, né? Se for verificado a reestimativa de receita e da despesa, poderá resultar na não cumprimento da meta fiscal estabelecida na LDO. Os montantes previstos neste artigo poderão ser reduzidos até a mesma proporção da limitação incidente com o conjunto das demais. Ou seja, as duas emendas, elas são impositivas? São. Mas isso é garantia de execução? Não. Se houver o quê? Uma queda drástica na receita de 10%, elas poderão sofrer limitação? De quantos por cento? 10%. Tá? Então ela segue o relatório de execução orçamentária, o RREO. Tá? Então segue a orçamentária aqui. O último slide, e a gente vai entrar num assunto muito bacana aqui. Considere-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que observe critérios objetivos imparciais e que atenda à forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente da autoria. Considere-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que observe os critérios objetivos imparciais, que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Esse parágrafo 19, ela não está se referindo às emendas individuais e nem às emendas de bancadas. Na discussão do orçamento, o parlamentar pode propor emendas? Ele já tem um percentual dele, mas ele pode fazer de outro? Pode. Pode fazer de outro, certo?
que está falando aqui? Ó, presidente da República, você não pode tratar diferente parlamentar, só porque está em partido político, só porque não sei o quê, que é do Nordeste, que é do Sul, que é de São Paulo, ó, independentemente da autoria. Não tem aquela história que fala o seguinte, que é só amigo do rei que vai ter a emenda? Aí. E essa aqui é a resposta do colega que ele perguntou aquela hora lá. Tá? As emendas que estavam em discussão são essas aqui. Não as impositivas, porque as impositivas ele vai ter que executar. Tá? Então tá aí. Então, tá na Constituição que tem que tratar todo mundo igual. Tá? O 20 é muito, muito, muito importante, cara. Eu gostei muito disso aqui. As programações que tratam o parágrafo 20, 12. O 12 é o quê? Bancada. Quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um ano, tá? Mais de um exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da sua obra em empreendimento. Isso aqui é muito interessante. Gente, qual que tem maior volume? É a emenda individual ou a emenda de bancada? Bancada, porque concentra num lugar só, não é isso? Você acha que esse recurso nunca vai ser executado em um ano? Então o que acontece? Pela regra, ele tem que todo ano fazer o quê? Essa emenda. Com esse dispositivo, ele parou. Já estou obrigando, ó, se vou fazer um hospital que são 3 anos, eu já vou ser obrigado o quê? Todo ano, até a sua conclusão, garantir esse recurso na sua emenda de bancada. Não, 1,2 é o... Isso. Exatamente. Ela perguntou, essa emenda, esse compromisso vai comprometer 1%? Sim, vai comprometer 1% de bancada. Senão, o que ia acontecer? Todo ano ele ia ficar trocando de projeto e não ia terminar nenhum. O que acontecia? Acontecia muito isso. O cara vai lá, uma ponte, tantos milhões, 3 anos para ali, só um ano fazia a emenda, começava a ponte. E os outros 2, para terminar? Não tinha recurso. Com esse dispositivo, o que acontece agora? Já obriga a bancada, nos próximos anos, garantir esse recurso. Então não vai ficar tudo alocado no primeiro ano. Por que ela não vai? A pergunta é, vai ficar alocado no primeiro ano? Não vai. Por quê? Porque o crédito adicional, os créditos originais é de um ano só. Uhum. Não, ele pode fazer vários projetos com teto com esse valor. Não, a pergunta é o seguinte, os anos subsequentes, é o seguinte, vamos supor o seguinte, a obra são 3 anos, tá? Então ele vai garantir recurso por 1 ano. Só que no ano que vem já vai estar na LDO que a emenda de bancada vai ser para aquela obra que ele começou, até terminar. Não, dentro de 1%. Até terminar, mas 1% é muito dinheiro, viu? Tá? Isso. O que acontece? Qual que é a ideia? Concluir as coisas. Tá? E acaba também o quê, gente? Desculpa a expressão, mas sacaneando o executivo, né? O cara faz um projeto, 1 ano vem o dinheiro, banca, e os outros em sequência, né? Ele passa a garantir. Vocês estão preocupando, vocês estão percebendo, gente, que... Você está percebendo que é o seguinte, que você está percebendo a preocupação do legislador na continuidade das obras públicas? Tá? Beleza, agora, beleza, todo mundo dá uma respirada, tá? Respirada. Vocês entenderam esse cara aqui? Esse cara aqui, o nome dele é transferência com finalidade definida. Tá? O nome desse cara é transferência com finalidade definida. Tá? Ok? Então vamos lá. Tá? Certo? Ok, né? Tá? Ok. A emenda 105, tá?
ele criou um novo dispositivo de transferência, que chama transferência especial. A transferência especial não precisa de projeto. A transferência especial, a emenda vai direto para o município. E o município vai enfiar esse dinheiro aonde ele quiser. Sem projeto. O projeto, qual que é o nome dela? Transferência com finalidade definida. O outro vai ser o quê? Transferência especial, sem projeto. Encurtou o processo aí, gente? O que acontecia? Incompetência dos municípios, não todos. Tinham dinheiro, mas não tem um projeto. Gente, escrever projeto é fácil. Eu coloquei aqui no canetão, saiu. Agora vai na prática para você ver. Ou seja, as emendas parlamentares não estavam chegando no município. Isso, claro, aí, né, opa, parou, mas o que é isso? De tanta luta, a emenda 86, a emenda número 100, a emenda 102, e não chegava. Aí, pô, vamos logo acabar com isso aí? Vamos fazer a emenda, a transferência especial? Isso é novo, gente. Isso aqui foi no finalzinho de 2019, aí logo veio a pandemia, não teve mais nada, isso aqui vai despencar em concurso. Nada. Termo de convênio é o 2, que é esse aqui. Certo? Esse aqui é transferência especial. É mudança de paradigma. É diferente, é novo. Parou. E a prestação de contas e recursos, calma, cena para os próximos capítulos. Eu já percebi que... Não, gente, olha só. A prestação de contas. Primeiro, esse recurso que vai direto, é um recurso municipal, estadual ou federal? Por quê? Está em qual LOA? Da União. Só que essa receita que vai direto para o município não vai ser de fiscalização do TCU. Vai ser de fiscalização do Tribunal de Contas local. Porque passa a ser receita do município. Mas calma, já pularam 3 cenas. Vamos devagarzinho aqui. Vocês viram a importância de respirar? Assunto novo, tá? As emendas individuais, não as emendas de bancada. Tá? Impositivas, apresentadas ao projeto pela LOA, poderão alocar recursos, né, por meio transferência especial e transferência com finalidade específica. Beleza, certo? Beleza, gente, anotação agora. Nós temos 3 tipos de transferência. Nós temos a transferência obrigatória. O que é a transferência obrigatória? Normalmente é a repartição dos tributos. Por exemplo, IPVA. IPVA é um imposto estadual. 50% vai para onde? Município. 50% fica para o Estado. Então é uma transferência de tipo obrigatória. Tá? Automática. Vai ser o quê? Especial. Então, na prova de vocês vai estar escrito automática. Automática é a mesma coisa que transferência especial. E voluntária vai ser o quê? Com finalidade definida. Tá? Beleza? Agora o seguinte, né? Os recursos transferidos na forma do caput desse artigo não integrarão a receita do Estado, do DF, dos municípios, para fins de repartição e para o cálculo dos limites de despesa com pessoal ativo e inativo. Parou. Então, mesma coisa, Gente, que você antecipou a pergunta. Então, esse recurso que vai para o município aqui, é a mesma coisa lá de Santo Antônio. Vai entrar dinheiro no município? Vai. Até mais fácil, não vai? Por que vai entrar mais fácil? Porque não vai ter obstáculo do projeto. Vai precisar de fazer convênio? Nada. O cara colocou a emenda lá. Cara, então é o seguinte, cara.
Se vocês entenderem, cara, que olha só, se os municípios entenderem isso, eles vão votar em representantes legítimos do seu município, porque ele vai trazer recursos de fato e direito para o município. Muda o jogo político. Federal, muda o jogo político. Não muda o jogo político? Muda o jogo político, né? Olha aqui. Então, essa receita aqui não entra para quê? Cálculo da despesa com pessoal. Porque você estaria falseando, né? Ó, despessoal e mais o quê? Endividamento. Tá? Agora, não pode gastar com quê? Despesa com pessoal, encargos, ativos, inativos e pensionistas. Tá? Qual que é a ideia, gente? Vocês perceberam que nada pode gastar com despesa com pessoal? A ideia é o seguinte, cara, você tem que pagar seu próprio povo, você tem que seu próprio pessoal, então você tem que gerar a própria riqueza, sua própria receita para pagar seus funcionários, seus servidores. Essa é a ideia. Já pensou, gente, você tem os servidores, você não tem receita para isso, tem que fazer convênio, vai ter que fazer não sei o quê, pegar emenda? Não. Emprestar dinheiro? Parou, não pode. Encargos referentes ao serviço da dívida. Então é o seguinte, essa transferência especial, atenção, pode quase tudo. Tá? Pode quase tudo. Bacana? Tá? Ok, vamos lá. Cena para os próximos capítulos, né? Agora vem a pergunta. O controle esse aqui foi o ponto mais polêmico da emenda 105. Tá? O ponto mais polêmico da emenda 105. Porque qual que foi a discussão? Gente, é um recurso federal, estava na LOA. É um recurso federal. Só que é o seguinte, a Constituição está claro, agora ele passa a integrar a receita do município, ele pode gastar com quase tudo, com o que quiser, só não pode despesa com pessoal e dívida. Tá aí. Ó, na transferência, tá, especial, o primeiro caso, a que se refere o inciso 1, serão repassados diretamente do ente federado beneficiado, independente de celebração de convênio ou instrumento congênere. Entenderam aqui? Ó, não precisa, vai direto. Da eficiência, agilidade, o dinheiro chega lá? Sim. Como é que é feito o pagamento da emenda? A programação financeira. Tá? Então tem a programação financeira, é publicado, né? Aí, gente, ele pode pagar a emenda em fevereiro, pode pagar em dezembro, não pode? Pagou em dezembro, o Poder Executivo cumpriu o dispositivo constitucional? Ele está tentando contra leis orçamentárias? Não. Então ele entra na programação financeira. Então tem uma programação. Aí depois que é aprovado o orçamento, cara, aí vem a briga para você entrar na programação. Que quem recebe primeiro tem vantagem. Tá? 2. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. Então ele passa a ser um recurso municipal? Passa a ser um recurso municipal. Só que esse recurso municipal não será computado para fins de cálculo da despesa com o pessoal. E, finalmente, serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo. Tá? Outra limitação de gasto, né? Finalística, saúde, educação, meio ambiente, habitação, saneamento básico, tá? Energia, do ente federado, beneficiado, observado, disposto no parágrafo 5º desse artigo, que a gente vai chegar no artigo 5º. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, quando ele falou aqui, ó, finalísticas das áreas de competência, quando ele fala que faz parte da transferência, significa dizer que não estará sujeito ao Tribunal de Contas, entendeu, da União. Tá? Ele vai estar sujeito ao Tribunal de Contas do ente, que pode ser estadual ou dos municípios, dependendo do estado. Ele sempre vai ser fiscalizado pelo órgão Recebe. que fiscaliza A jurisdição interna. a execução daquele... A pergunta foi o seguinte, a pergunta foi quem que vai fiscalizar sempre? Vai ser quem recebe o recurso. Se é lá no município de Santo Antônio, quem que vai fiscalizar? Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Se for o município do Rio de Janeiro, vai ser o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Se for no município lá do Pará, vai ser no Tribunal de Contas dos municípios
do Pará. Tá? Então, nós temos aí vários tribunais de contas. O que vocês têm que entender é que não será fiscalizado esse recurso pelo Tribunal de Contas da União. Beleza? Fechou? Sabendo que ia dar celeuma, esse negócio aí. Tá? Problemas, entendeu? Dificuldades, né? Grandes discussões, o Constituinte criou aqui o parágrafo 3º. O que ele falou? Está claro que quem tem obrigação de fiscalizar é o Tribunal de Contas local? Está claro, né? Aí ele falou o seguinte, tá? Que o município que vai receber esse recurso, ele pode fazer um convênio para ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas Federal, pelo controle interno federal. Louco que vai fazer isso, né? Daqui já é difícil responder, imaginam de lá. Então, como é que pode cair na prova? Ele poderá afirmar convênio para ser monitorada a fiel execução? Sim. O ente federado beneficiado, o município lá de Santo Antônio, né? Com transferência especial, aquela que não tem destinação específica, não precisa de projeto, aquela que é direto, que é dinheiro na veia, né? Olha só, poderá firmar contrato de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária. Então ele pode, ele deixou amplo, pode ser com o Tribunal de Contas, pode ser com a CGU, Controladoria Geral da União, para fiscalizar aí, para subsidiar a execução orçamentária da aplicação dos recursos. Não vai fazer. Tá? Agora sim, a transferência especial, gente, você leva um choque, não leva um choque? Porque até hoje nós somos criados que a emenda passa por um projetinho, que vai lá, não é isso? Não dá um choque? Mas depois do choque, fala, tá certo, cara, se o parlamentar, o deputado federal, ele quer realmente ajudar o município, já passa a verba para lá, cara. Ué, elimina a burocracia. Gente, você acha que é fácil executar uma emenda assim? Difícil, convênio, projeto novo, aí não tem projeto, aí não sei o quê, não tem licença para a construção da quadra de esporte. Ixi, já passa direto para o município e pronto, resolve isso. Não quer ajudar? Então ajuda de fato de direito. Dezembro de 2019, é nova. Recente. Recente. Quem faz o quê? A solicitação? Não. Rapaz, o município só manda o Pix. Gente, é direto. Direto. Então, do orçamento vai direto para o município. Não precisa convênio, nada. Tá? O quê? É impositivo. É impositivo. Quem que está perguntando quem que faz? São os deputados e senadores, tá? Aí você tem que entender de emenda. Qual emenda? De bancada ou individual? Não, individual. O individual é o quê? 1,5%, 1,2%, não é isso? Aí você sabe que a emenda individual, ele é obrigado a gastar 0,6% com o quê? Saúde. Então ele pega isso aqui e já manda o 0,6% de saúde direto. Então a emenda aí do lado do motivo, o cara mandou para construir um hospital. E por uma ordem técnica lá não pode mais construir o hospital. A emenda tem que voltar para o... Opa, vamos lá. Vamos lá. Ele perguntou o seguinte, professor, ele fez uma emenda para um hospital. Se ele fez uma emenda para o hospital, ele fez o segundo caso. Certo? Gente, aí ele tem vários motivos para não executar um hospital. Vários. Se não conseguir executar, a verba sai do município e vai para onde? Aliás, a pergunta dele é, a verba fica no município ou volta para a União? Porque o recurso é municipal ou o recurso é federal? Então, quando ele fez a transferência especial, quando ele colocou aquele dispositivo, o que acontece? Não volta mais nesse aqui, porque ele passa a integrar o município. Aí realmente é uma ajuda, não é, gente? Realmente é uma ajuda, você entendeu? Não volta mais. Não. O que não volta mais é a transferência especial.
A transferência destinada específica, se não executar, volta para o orçamento da União. E o que tem mais, sabe, é recurso que volta. Tá? Infelizmente. Eu gostei. Ó. Você está perguntando se é como se fosse uma doação. Exatamente. Bem feita, não é? Ajuda de verdade? Ajuda de verdade. Ah, tá bom. Estou aqui para isso. Não, vamos falar emenda. Dessa emenda. E isso. Tá, ó, passo a passo. Escolhe um deputado federal aí. Emanuelzinho. Deputado federal? Ele tem direito a propor emendas individuais? Qual o percentual? 1,2. Só que tem aquela questão da saúde, que você sabe disso, né? Esquece o da saúde, né? Ele pode, assim, chegar lá no prefeito. Vamos supor que ele tem 20 milhões de emenda, que é a cota dele. Tá? 20 milhões de emenda. Ele pode pegar, tá? 5 milhões desses 20 milhões, via transferência especial, e mandar diretamente para o município de Santo Antônio. Qual município ele quiser. E o município ele só não pode gastar com o quê, gente? Pessoal e dívida. Ajuda ou não ajuda o município? Tem burocracia nisso? Isso é administração pública gerencial, gente. Entendeu? Isso você tem que eliminar. Se você for analisar, gente, isso aqui vai acabar. Não vai acabar isso aqui? E outra coisa, a palavra do deputado passa a ter força, porque ele vai lá, assina convênio, pedra fundamental, entra na programação financeira, chegou no município, não tem projeto, não tem nada, aí não tem licença ambiental, não faz um negócio, volta, e aí tem Tribunal de Contas na costa dele, tem Tribunal de Contas da União, do Estado. É? Na opção 1, esse que você chamou de doação. Isso, não volta. Não volta, é dele. Boa pergunta. Ó, foi a mesma pergunta do colega ali. Que ela está falando o seguinte, esse aqui já é o 2. Ele foi lá, a União assinou o convênio para o projeto. O projeto nem saiu do papel. O dinheiro foi para o município. Dia 31, se não empenhar, voltou. Não volta. Gente, o prefeito vai gastar o que ele quiser. É tipo doação, exatamente. Não. Tribunal de Contas do Estado. Não, você está pensando que ele vai colocar no bolso dele? Não. Vai entrar na conta única do município. Ah. Gente, eu pensei que você... Olha, tanta dúvida disso, gente. Peraí, só terminar ali, peraí. Ó, agora entendi a senhora. É um choque. Mas vem cá, eu levei um choque. Mas, não, hoje é o certo. Elimina papel, elimina tempo, vai ajudar realmente o município? Aí você tem que escolher os municípios. Por isso que eu estou falando que o jogo político vai mudar para deputado. Gente, a gente tem que escolher os deputados com afinidade pública. Agora ele pode ajudar de fato de direito. É? Né? Ali é 111. Não. Vamos lá. Só se responder aqui a gente já passa para outro assunto. Elas só vão voltar para o recurso da União caso elas não sejam executadas naquele exercício. Mas elas podem sofrer alteração de objeto durante esse exercício. Não. Vamos lá, o que ela está falando? Ela perguntou o seguinte. Não pode. Não, calma, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar para o pessoal que está em casa. A pergunta foi o seguinte, ó. As emendas aqui no caso 2, do convênio do município,
Foi lá, assinou o contrato, recebeu. Ah, pode ter alteração do objeto? Não pode, porque você faz um contrato entre as partes. Tá? E se você, inclusive, eu vou te falar mais para vocês, gente. Agora, você pode ter alterações no teor do convênio, como um contrato, né? Olha, não estou conseguindo comprar ambulância para 2 lugares, tem de 3. Pode, entendeu? Há uma adaptação, não é? Eu vou construir, tem a execução do projeto. Então, inclusive, esse dinheiro de convênio é feito uma conta especial de depósito. Tá? Ela não vai, tá? Então existe todo um controle para você gastar esse recurso com essa finalidade. Tá? Então, assim, resumindo, tá? Eu vou encerrar aqui as perguntas desse assunto aqui. Quem quiser no final da aula pode ver. A ideia foi o quê? Realmente fazer com que a emenda chegue realmente lá na ponta, ajuda o município, né? Isso aqui é uma postura municipalista, tá? De descentralização da execução do orçamento. Tá? E com certeza, caindo na conta lá do prefeito, lá, ele vai gastar o dinheiro, ele vai ter coisa para gastar. É uma reforma, uma obra, né, uma limpeza. Ele pode pagar um custeio, ele pode pagar uma empresa que está atrasado de vigilância, ele pode pagar empresa de segurança pública, de segurança, de limpeza. Só não pode pessoal. Tá? Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade específica, tá? Os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar. Não pode mudar. Tá? Então ela é vinculada, ó. Não pode mudar. Se é escola, é escola. Tá? Certo? Aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Que é a mesma, né? A educação, saúde, né? Então não tem... Desculpa. Áreas de competência constitucional da União significa dizer que você vai ter que cair no ministério. Beleza? Saúde, educação, meio ambiente, cai aqui, assina um convênio. Tá? Eu já militei em município, gente. Os caras não conseguem fazer projeto. Não consegue. Não consegue. Projeto novo. Então, o que não, na prática, para fechar esse assunto aqui, normalmente ele já pega um projeto que já está em andamento. Aí ele vai lá, põe a emenda para dar aquela encorpada. Último critério, tá, da emenda especial, gente. Ó. Pelo menos 70% da transferência especial que trata o inciso 1 deverão ser aplicadas em despesa de capital. Pronto, tá? Então, pelo menos 70%. Mas ele pode pagar contratos? Pode, tá? Beleza? Eu vou começar a adiantar um pouquinho a aula de amanhã, tá? Beleza? Gostaram das emendas, gente? Aqui é assunto para palestra, né? Nem para aula, né? Você pega o município de Cotriguaçu, cara. Pô, louco, meu. Você vai... Aí. Então você é defensor da transferência especial? Claro, né? Não, ó para você ver a sequência das coisas. Você tira o trabalho do banco. Já manda direto, cara. O banco, né, já resolve isso aí. Sabe, essas coisas que acontecem assim, gente, que eu falo para vocês o seguinte, cara, que eu sou um otimista, cara. Eu sou um otimista e você vê como as coisas estão mudando. Tá? Às vezes, nós levamos um choque com a mudança. Tá? Que foi agora que eu expliquei para vocês. Isso aqui foi um choque. Cara, quando saiu essa emenda, o povo, agora os municípios vão ficar livres, mas tem que ser. Na verdade, o recurso é público, né, cara? Não é da União, é do nosso, do povo. Tá? Pronto. Nessa parte 2, né? Parte 2, quero falar para vocês o seguinte. É tão importante você conhecer essas regras orçamentárias e conhecer também aquilo que não pode ser feito. E aquilo que não pode ser feito,
tá certo? É o artigo 67 da Constituição. Tá? Então, o artigo 67 da Constituição fala, são vedados, são proibidos. Tá? E aí nós temos dois tipos de vedações. Nós temos aquela vedação absoluta, que é essa aqui. O que é a vedação absoluta? Aquela que não tem exceção. Só que a tal da absoluta não cai na prova, porque não tem exceção. O que cai na prova é a tal da vedação relativa. Então, dica de concurseiro profissional. Tudo que estiver aqui, vedação relativa, preste mais atenção, porque é essa que o cara vai cobrar. Tá? Gente, esse curso nosso aqui é um curso de altíssimo nível, que vai te preparar até para Tribunal de Contas da União, viu? Que já tem, ó, já foi contratado o CESP, 20 vagas, edital mais ou menos em novembro, dezembro. Esse curso habilita vocês a fazerem esse curso aí do Tribunal de Contas da União, dessa parte aqui. Então é alto nível. Tá? Primeiro, início de programas e projetos não incluídos na LOA. Faz sentido, gente? Ah, não está na LOA. Como é que eu faço para incluir? Créditos adicionais. Tá? Outra absoluta. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários. Então, é uma vedação absoluta. O que é isso, gente? Se lá está o crédito de 100 mil reais, você pode gastar até 100 mil. Ou você pode fazer compromisso, que é assunção de obrigações, é isso, até o quê? 100 mil. Tá? Se está 100 mil, então você pode fazer compromisso até 100 mil, ou pode gastar até 100 mil. Não existe regras, né? Beleza? Ok? Inciso terceiro, um dos mais importantes do artigo 67. É a famosa regra de ouro. É tão importante que tem muitos concursos públicos que ele cobra lá no conteúdo, regra de ouro. Então, regra de ouro vai ser o quê? O artigo 167, inciso 3º. Tá? Artigo 167, inciso 3º. Tá? Então, isso aqui é um assunto importante demais. Vamos lá. Ó. A realização de operações de crédito. Operações de crédito, gente, é uma despesa? Sim. É uma receita? É uma receita. Tá? É uma receita de capital ou uma receita corrente? Eu vou ter que ampliar. Vou explicar para vocês já já. É uma despesa, é uma receita de capital, tá? Que exceda o montante da despesa de capital, ressalvados autorizados mediante créditos suplementares especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Quem falou do déficit de 51 bilhões aí? A resposta está nessa parte final aí. Tá? Ok? Vamos lá. Você viu que nós focamos muito na despesa, não foi, gente? Não foi? Agora chegou a hora de a gente dar uma aprofundada na receita. Gente, é tão importante a receita quanto a despesa. Uma coisa está vinculada à outra. Então nós temos o quê? A categoria econômica da 4.320, nós temos aqui, ó, receita corrente e despesa de capital. Receita de capital. O que é a receita corrente? É aquela receita gerada pelo próprio Estado. Receitas tributárias, receitas de contribuições, patronal, serviço, né? Serviço, quando presta serviço, agropecuária, quando tem lá, a Conab compra milho, depois vende, entendeu? Esse milho, para outros, né? Tem um lucrinho, é uma receita. Tudo que entra é receita. Recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público, tá? E então, vamos lá. Então isso aqui é o quê? É receita corrente. A regra é o seguinte, tá? A regra de ouro aqui é que a receita corrente seja gasta, tá? Seja gasta normalmente com a despesa corrente. A regra é que ela seja gasta. O ideal é receita corrente, você gasta com despesa corrente, que é a despesa de custeio, pagamento de salário, essas coisas todas, né? E parte dela, despesa de capital. Então você tem aqui, ó, receita corrente, despesa corrente e uma parte dela para cá, ok? Agora, a receita de capital é aquela que é a receita de terceiros. Tá? Quando ele faz um empréstimo no banco, é uma operação de capital. Entrou dinheiro? Sim, mas ele criou o quê? Um compromisso, uma obrigação. Você fez uma dívida. Tá? Tá? Outra receita corrente.
Alienação, ó. Recursos para a realização de recursos oriundos de constituição de dívidas, empréstimos, tá? Essas coisas aí, ó. Conversão em espécie. Tá? Quando você tem ações de uma empresa, por exemplo, ó, você tem ações da Petrobras, você vai vender as ações que você tem na Petrobras. Vai entrar dinheiro? Vai entrar dinheiro. Então é conversão em espécie de alguma coisa. Ó, conversão de bens e direitos. O que é isso? Você vai vender alienações. Tá? Então essas aqui são o quê? São as receitas de capital. A regra é o seguinte, a receita de capital, tá? Ela é o quê? A receita de capital é para investimentos. A regra é receita de capital para despesa de capital, investimentos, inversões financeiras. Tem uma coisa aqui que fala, ó, o superávit orçamentário. A primeira vez que eu falo sobre isso, tá? Então, superávit orçamentário, ela é o quê? Uma receita de capital. Aquele superávit financeiro é excesso de arrecadação, que é o nome. Então, excesso de arrecadação é o quê? O superávit financeiro, tá? Agora, o superávit orçamentário é outra coisa, ela vai ser uma receita de capital. Então, a regra de ouro é isso aqui, tá? O que ele fala? Você não pode fazer um empréstimo, uma operação de crédito. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos supor. Ó, aqui está a LOA. A LOA tem uma previsão para você gastar 250 com despesa de capital. Certo? Se na LOA está aqui 250, você vai ter que fechar as contas. Então autoriza você fazer o quê? O empréstimo de 150. Ou você pode vender um bem seu no valor de 150. Então a regra de ouro consiste que as operações de crédito não sejam superiores às despesas de capital. Não. A pergunta foi, a receita corrente tem um percentual para pagar despesa do capital? Não. A receita corrente tem um certo percentual para pagar dois tipos de despesas apenas. Despesas com pessoal e para o comprometimento da dívida pública de médio e longo prazo. De novo, não vai. De novo, tá? A receita corrente, que na verdade ela não é a receita corrente, ela vai ser apurada, ela vai ser chamada receita corrente líquida, ela vai ser apurada a receita corrente, ela pode ter um percentual para gasto com despesa com pessoal. Despesa com pessoal é o quê? É uma despesa corrente. Ou, né, encargos da dívida, tá? Encargos da dívida tem um percentual também. Tá? Encargos da dívida, tá? Encargos da dívida. Beleza? Não pode. Então, regra de ouro. Nesse caso aqui, ó, exemplo 2. O cara vai estar no orçamento, emprestar 250 e aqui, ó, tá certo, ele tem só despesa de capital 150, então não pode, tá? Porque ele é maior. Então isso aqui que consiste na famosa regra de ouro, tá? Regra de ouro. Agora a gente vai explicar um pouco para vocês aqui, ó, a questão da receita de capital, tá? Agora a gente vai detalhar um pouquinho. Então nós temos aqui 4 blocos, tá? 4 blocos aqui, ó, tá? Operações de crédito, que é o normal. Alienação de bens móveis e imóveis. Aqui, na verdade, tinha que ter dividido, né? Tinha que ser dividido, que foi falha do professor, tá? Então, nós temos aqui alienação. Tá fácil a alienação, né? Vendeu, né? Ou amortização de empréstimos concedidos. Tá? Amortização de empréstimos concedidos. O governo federal, tá? Olha só, emprestou para o Mato Grosso dinheiro. Quando o Mato Grosso paga a União, a União vai ser uma receita de capital. Gente, de novo, isso aqui é novo para vocês. Ó. Amortização de empréstimos concedidos. A União emprestou para o Mato Grosso o dinheiro. Beleza. Quando o Mato Grosso pagar, isso aqui passa a ser o quê? Uma receita de capital. Que aí ele vai ser gasto o quê? Com receita de despesa de capital. Transferência de capital e outras receitas de capital. Tá? Quando sai um dinheiro, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, o Ministério, quadra de esporte, o investimento, não é isso? Então, o investimento é despesa de capital, não é isso?
Então ele cai lá, ó. Ele vai cair lá em transferências de capital. Vai cair transferências aqui contra transferências de despesa ali. Então ele tem essa triangulação. Então é uma conta de transição entre os gastos públicos. Tá? Agora dá para entender a regra de ouro. Tá? Regra de ouro. A realização de operações de crédito, que é proibido a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Então, pronto, explicou a primeira parte aqui. Está aqui. Despesa de capital. Gente, na prova, vai trocar capital por investimento. É diferente. Aqui é despesa de capital. Ok? Tá? Fechou. Agora, existem exceções. Eu posso fazer um empréstimo, tá? Eu posso fazer um empréstimo na qual ela seja superior, tá? Superior à despesa de capital, mas somente em créditos adicionais suplementares e especiais. E com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta. É a única votação do Legislativo nas leis orçamentárias que é maioria absoluta. Quando há a reunião do Congresso Nacional, a sessão conjunta, a sessão una, qual que é o quórum de aprovação, gente? Simples. O que é o quórum de aprovação simples? 50% mais 1, 2 presentes. A maioria absoluta é o quê? 50% mais 1 do total. Tá? Do total. Tá? Eu tenho que explicar essa restante aqui. Mediante créditos, então é o seguinte, jamais, no projeto de lei, na LOA, as operações de crédito serão maiores do que as despesas de capital. Por que o Constituinte, isso aqui lá de 1998, 88, fez isso? Né? Vamos supor o seguinte, tá? Que o Brasil precisa fazer um investimento mais do que bilionário, gigantesco. Uma usina hidrelétrica, uma Itaipu nova, não sei o quê. E ele não tem esse recurso e precisa fazer essa obra, senão o Brasil vai parar o setor energético no Brasil. Só que o valor dessa obra é maior do que toda a despesa de capital. Aí não vai fazer? Opa, parou. É importante, uma finalidade precisa. Então o que ele vai fazer? Você cria o quê? Um crédito especial, nesse caso. É um especial. Qual que é a diferença do suplementar do especial? Não falei isso para vocês, eu falando toda hora. Suplementar, ele vai suplementar uma verba que já existe no orçamento. Certo? Já existe. Eu quero comprar 10 viaturas. O dinheiro não deu, está precisando de um suplemento. Você faz o quê? Um crédito adicional. Beleza, tá? Um crédito novo. E um crédito especial são para projetos que não constam na LOA. Novos. Então ele fala lá, nesse caso aqui pode. Então essa aqui é a única exceção que você pode quebrar a famosa regra de ouro orçamentária. Tá? Muito sábio isso. Então você pode correr risco de você travar aí toda a administração pública. Fechou? Só que é o seguinte, lá em 2001, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tentou alterar a regra de ouro. O que ele quis fazer? Ele quis tirar essa exceção aqui que é importante, ressalvadas autorizações. Então é o seguinte, isso aqui é muito importante. O que diz a LRF? O montante previsto para as receitas de operação de crédito não poderá ser superior à da despesa de capital constantes no projeto de lei orçamentária. Ponto final. Ou seja, ele omitiu, né? Então, ele omitindo, houve uma discussão de ADIM, isso foi lá em 2000, tá? Isso foi lá em 2005, 2006, salvo engano, né? 2005, 2006, que ele suspendeu a eficácia da aplicação desse dispositivo do parágrafo 2º do artigo 12 da LRF. Na hierarquia das leis, qual que tem mais peso jurídico? A Constituição. Então, é o seguinte, uma lei complementar não pode tirar a intenção de uma Constituição. Vocês entenderam a intenção do Constituinte aqui? É algo grande. Tanto isso que ele deu o quê? Um quórum diferenciado para aprovação, maioria absoluta.
para dificultar, né? E a cessão aqui vai ser o quê? Conjunta. Porque trata-se de um crédito adicional. Tá? Falando nisso, né, para completar aqui nosso assunto aqui da regra de ouro, tá aqui, ó. Transferência voluntária. Transferência voluntária é aquele caso 2 ali, do projeto. Ó, de recursos, ó, é vedada, ó, é proibida a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita orçamentária, pelos governos federal e estadual, para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados e dos municípios. Tá? Olha aí a preocupação de você querer o quê? O pagamento da despesa corrente para a despesa corrente. Ó, transferência voluntária, gente, é aquele projeto. Então, aquele projeto ali não pode ser destinado a verba para pagamento pessoal. Concessão de empréstimos também. Você não pode realizar empréstimos para pagar pessoal. Empréstimo é uma despesa, é uma receita de capital. Receita de capital, regra de ouro, despesa de capital. Agora, uma receita corrente pode ser gasta com uma despesa de capital? Pode e deve. Isso significa que o Estado, o município, está saudável. Tá? Porque não pode, é ao contrário. O que é uma antecipação da receita orçamentária? O ARO, né? O que acontece? Existem muitas transferências obrigatórias. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, 25% do ICMS é de conta de quem? Do município. Então, o prefeito de Várzea Grande, né? Calil, né? O Calil, o que o Calil pode fazer? Ele pode solicitar ao governo do estado a antecipação, por exemplo, nós estamos em outubro, né? Da receita de novembro, por exemplo. Tá? Parte da receita de novembro ele pode antecipar, mas tem que ser pago no mesmo ano. Então, isso é antecipação da receita orçamentária. Tá? Então, existe um instituto, né? Hoje não é tão comum isso, mas dado aí o nível de gestão das finanças públicas, né? Mas isso já foi muito comum, principalmente na década de 90, início da década, até 2000 usava muito isso. Isso hoje não é mais comum. Isso não acontece muito mais, não acontece mais esse tipo de antecipação, né? Porque o que aconteceu? As leis, gente, foram cada vez mais o que, ó? Foi muito mais rigorosa. Agora que começou a abrir um pouquinho, olha aí, ó. Tá? A pergunta é, receita corrente pode ser destinado para o pagamento de despesa de capital? Pode e deve, é o ideal. O duro que não sobra receita corrente para o pagamento de despesa de capital. Tá? Opa, não. Não pode. Por que não pode? Olha só. Receitas de capital. Primeiro, empréstimos. Operação de crédito. Pode pagar pessoal? Ah, não. Isso era... Cara, é assim, eu estou me controlando para não contar a história das finanças públicas no Brasil para vocês. Tá certo? Porque, gente, eu tive a oportunidade de fazer parte da Câmara de Discussão da LRF em 2001, cara. Entendeu? 2001. Em 2012 eu era gestor governamental do Estado do Mato Grosso, trabalhava com finanças públicas. Tá? Então a lei de responsabilidade fiscal era o auge, né? Desde lá a gente está com esse conhecimento já na muita história. Fala de empenho, né? Eu falo uma coisa para vocês, gente. Só tem autoridade para falar de empenho quem já foi ordenador de despesa. E nunca mais quero ser. Gente, ó, eu vou dar um pause aqui, porque esse princípio da vinculação aqui, não vinculação, ela é muito grande, tá? E eu também já estou meio cansado já, tá certo? Hã? Pessoal, vão com Deus, até amanhã, se Deus quiser.